Olá, tudo bem? Meu nome é Derek Almeida Vidal e vamos continuar nosso curso sobre o Google Planilhas, nossa terceira aula. Nessa aula, trataremos aí sobre os operadores aritméticos. Os objetivos dessa nossa aula são conhecer os operadores aritméticos no Google Planilhas, conhecer os seus níveis de prioridade de cálculo, o uso dos parênteses e executar alguns exemplos. Os operadores aritméticos lá no Google Planilhas são o mais, que é o de adição, o menos, que é o subtração, a multiplicação é representada por um asterisco, a divisão é representada por uma barra, a percentagem pelo símbolo de percentagem e a exponenciação por esse acento circunflexo. Por exemplo, aqui 3 circunflexo 2 é igual a 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado. Níveis de prioridade de cálculo. Quando criamos fórmulas múltiplas, ou seja, mistura mais de uma operação matemática em uma mesma fórmula, ele obedece a níveis de prioridade. Ou seja, primeiro ele executa todas as exponenciações e radiciação, depois a multiplicação e divisão e, por fim, a adição e subtração. Ou seja, se tiverem algumas divisões e multiplicações, somas, divisões, adições, né? Para repetir algum, ele vai começar fazendo, por exemplo, né? Da exponenciação, depois é que vai fazer as que estão de multiplicação, por fim a adição e subtração. Mas caso eu queira dar maior prioridade a uma soma, por exemplo, aí é onde entra o uso dos parênteses. Primeiro, executa o cálculo do que está dentro dos parênteses, independente de sua escala de prioridade, e depois executa a operação que está fora do parênteses. Se tiver mais de um par, ele prioriza o que está mais interno. Por exemplo, eu tenho aqui 1 mais 2 vezes 3. O que ele está fazendo? Inicialmente, ele vai multiplicar o 2 vezes 3, 6. Porque a multiplicação tem prioridade. Depois é que ele vai somar o resultado com 1. Então, o resultado final é 7. Já nesse outro exemplo, eu já estou utilizando aqui o parênteses. Pode ver que ele vai aumentar a prioridade da soma. Então, primeiro ele irá somar 1 mais 2, 3. O resultado irá multiplicar por 3, ou seja, 3 vezes 3, o resultado aí vai ser 9. Esse outro, pode ver que agora eu tenho um par mais interno e um par mais externo de parênteses. Aí eu vou fazer o que primeiro? O mais interno, ou seja, essa soma. 1 mais 2, 3. O resultado, agora eu vou fazer esse outro parênteses, esse outro par, né? Aí 3 vezes 3, 9. Por fim, o resultado disso tudo será dividido por 9. Aí sim eu vou ver que o resultado será 1. Vamos agora trabalhar esse pequeno exercício. Vamos pegar a nota de alguns alunos, calcular a nota N1, a N2, calcular uma média ponderada, uma diferença entre uma nota e uma média. Ok? Vamos lá. Inicialmente eu já digitei aqui o nome dos alunos. Também deixei um espaço aqui para a nota de um trabalho, de uma prova. Aí vou calcular aqui o valor da minha N1, ou seja, primeira nota, digamos, do semestre, né? Aí vou ter outro trabalho, outra prova, aí vou formar aqui a segunda nota. Vou ter uma média final, calculada aqui pela média normal, né? A média simples, entre as duas notas, N1 e N2. Depois eu vou calcular quanto é que falta para a média, ou seja, digamos, se ele tirou um 7, ele não precisa mais nenhum, né? Nenhuma nota, já está na média mesmo. Se tiver tirado um 6, está faltando um ponto, alguma coisa desse tipo. E por último, eu vou calcular a média ponderada, estilo como a gente utiliza por aqui, né? Ou seja, 2 vezes a primeira, mais 3 vezes a segunda, e calcula dividindo por 5, né? Que seria a nossa média ponderada. Okay? Os alunos, né? Eu botei algumas personalidades aí importantes, né? Em Juazeiro do Norte, né? Por exemplo, o Cícero Romão Batista nasceu no Crato e veio fazer história aqui no Juazeiro, né? É o nosso famoso Padre Cícero Romão Batista.
Já o Joaquim dos Santos Rodrigues, pouca gente conhece por esse nome, né? Mas ele nasceu em Caririaçu, outra cidade vizinha, aqui a Juazeiro, e é o nosso famoso Seu Lunga, já falecido também. Amália Xavier é outra filha aqui de Juazeiro do Norte e fez muitas conquistas na área educacional na região. Terezinha Almeida Cunha é minha mãe, né? Nascida no Assaré, ter sua vida aqui em Juazeiro do Norte, né? Já o José Wilker é outro filho de Juazeiro. Esse foi conquistar o mundo, né? Aí vamos lá. Digamos aqui que no primeiro trabalho, Patrícia aí tirou 1. Trabalho aí valendo 2 pontos, né? Já o Seu Lunga só tirou meio. Amália Xavier, que é muito dedicada, tirou logo um 2. Terezinha Almeida Cunha tirou 1, vamos dizer. Zé Wilker nem veio fazer trabalho, estava fazendo uma peça aí, né? Prova de matemática, né? Já na prova, vou botar aqui, digamos, valores aí mais aleatórios, né? 6, 7, 8, 8. E eu vi que aí vamos tirar logo um 6 também, beleza? Já no segundo trabalho, tirou 1. Aí na prova, vamos dizer que tirou um 7, um 8. Aí vamos lá. A N1 aqui seria a soma do trabalho mais a prova. O trabalho valendo de 0 a 2, né? E a prova valendo 10, de 0 a 10, por exemplo. Então, como é que eu faço a soma do trabalho mais o da prova? Vou botar lá igual. Clico na nota do trabalho, aí mais a nota da prova. Enter. Pode ver que já ficou a soma de 1 mais o 6, ficou 7. Se eu, por exemplo, selecionar essa célula, copiar, né? Por exemplo, Ctrl C, e vou colar aqui na N2, o que ele fez? Perceba que como aqui, ó, eu tinha feito isso, né? Ó, 2 células ao lado, mais uma célula ao lado, essas características foram copiadas para cá, né? Ó. Pode ver que a referência está como se fosse batendo. Ó. Se eu clicar aqui no texto, ele vai mostrar o F4 mais G4. Não é isso? Enquanto aqui na N1, ó, era o C4 e o D4, as células. Ele pode ver que ele, devido a essa referência, as distâncias aqui da célula, né, eram iguais, aí deu certo, não foi? Entenderam? Ó? 1 mais 6, 7. 1 mais 7, 8. Tá funcionando, tá? Ah, professor, mas tem essas 5 linhas aqui, ó. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que vir e digitar um por um, botar igual e tudo mais? Não. Posso fazer a mesma coisa que eu tinha acabado de copiar para cá, né? Ó, posso dar um Ctrl C e colar, ó. Seleciono essa área todinha, ó. Tranquilo? Selecionei e botei lá, ó, Ctrl V. As características, ó, foram copiadas. Ou seja, a formulazinha lá que eu tinha colocado, ó, deu certo para tudinho, ó. 0 mais 6, 1 mais 8, 9 e assim por diante. Eu também posso selecionar aqui a primeira célula que está com minha fórmula e colocar o mouse, ó, sobre esse quadradinho aqui na ponta. Tá vendo que o ícone de mouse modifica. Aí eu vou clicar nele, ó, arrasta até cobrir toda essa área. Aí solto. A fórmula que tinha aqui, ele aplicou para as demais células. Funcionou, não foi? Aí a média final. Qual é a média final? A média final que eu queria era a nota da N1 mais N2 dividido por 2. Então, o que é que eu faço? Ó, igual, clico na nota da N1, ou seja, a célula E4, mais a célula H4, que é da N2. Então, divido por 2. Ou seja, a fórmula ficou igual a E4 mais H4 barra 2. Eu acho que vai ter um erro, né? Vamos perceber qual foi o erro. Aí eu pergunto, ó, então a média dá para ficar 11? Se a primeira foi 7, a segunda 8, ficou 11. Por quê? Por que é que está dando esse erro? Pode ver que na fórmula está lá E4 mais H4 dividido por 2. Esse barra 2 está dividindo quem?
somente o H4, que é uma nota 8. Aí ficou o quê? 8 dividido por 2, 4. Mais 7, 11. Isso é um erro, não é? Porque, na verdade, eu queria dividir por 2 a soma. Então, o que é que eu vou fazer? Aí é onde entra a necessidade de utilizar lá os parênteses. Ó. Coloquei aqui e o outro fechando aqui. Ou seja, agora ele obriga que faça primeiro a soma e somente depois dividir por 2. Enter. Agora sim, está com a nota correta, né? Com a média correta. Mesma coisa, aplico para os demais. Se até agora utilizamos a soma, a divisão e os parênteses, né? Falta aqui testar agora, ó, a falta para a média. Eu vou colocar que é igual ao número 7, que é a nossa média, menos o valor aqui, ó, da média final. Pode ver que ficou um número negativo. Por quê? Porque ele é maior do que a média, ou seja, está bem. Né? Ele está com 0,5 a mais do que precisa. Ele está bem demais, está passado, não é? Digamos aqui, por exemplo, que o José Wilker foi com uma viagem lá no Recife, aí tirou a nota ruim, tirou um 5 aqui, ó. Né? Pode ver que a média caiu e ele ficou com 6,5. Vamos ver o que acontece. Ó, eu vou arrastar a fórmula e ó, ele é a única que está com um positivo aqui. Ó. Por quê? Porque ele está faltando 0,5, não é assim? Ah, professor, mas eu achei desinteressante. Eu não queria que ele ficasse negativo, não. Eu queria que fosse o contrário, né? Por exemplo, 0,5, eu vou dizer que ele está faltando para o 7. E aqui, ó, por exemplo, 2,5 da Mara Xavier, ele vai dizer que ele está acima. Ou seja, ao invés de estar negativo, eu vou dar positivo. Ah, então, poxa, basta eu multiplicar por menos 1. Então, eu vou colocar o vezes, que é o asterisco aqui no teclado, e vou colocar menos 1. Porém, a gente já sabe que vai ficar meio estranho, não vai não? Está faltando nossos parênteses. Eu vou primeiro colocar ó, parênteses na frente do 7, fechando aqui depois da célula, do I4, aí vezes, aí abre parênteses, fecho parênteses. Olha lá o que aconteceu. Onde estava negativo, vai ficar positivo. E onde era positivo, vai ficar negativo. Vai inverter, não é? Ó? Perceberam? Ou seja, a Amália Xavier aqui está com 2,5 de crédito. A Terezinha está com 2,25 a mais do que da média, que precisa para a média. Já o José Wilker está com menos 0,5. Está faltando meio ponto para a média. Tranquilo? Agora a média ponderada, essa é a mais complicadinha, né? Ou seja, vamos fazer lá, ó, igual a 2 vezes, ó, dois asteriscos, né? A primeira nota, que aqui a posição é 4, mais 3 vezes o 3 asterisco, a segunda nota, que é a posição H4, aí divido isso tudo por 5. Vou colocar, ó, primeiro, que eu quero essa multiplicação, ó, 2 vezes é 4. Então, boto um asterisco, coloco um parênteses, abrindo e fechando, né, ó, circulando ela. Depois, vou botar um outro parênteses, garantindo que essa multiplicação seja feita primeiro, né, ó, 3 vezes H4. E, por fim, eu vou colocar outro par de parênteses lá no início e outro aqui no fim. Para quê? Para garantir que a divisão por 5 seja somente depois da soma das duas multiplicações. Entenderam? Ou seja, o primeiro parênteses e o último parênteses garante a divisão por 5 no final. Já esse outro parênteses aqui, ó, esse primeiro par de parênteses garante essa multiplicação. Esse outro par de parênteses, essa outra multiplicação. Aí sim, somente depois dessas duas multiplicações aqui, né? É que eu passo para a soma. Aí eu vou lá, ó, Enter. Está calculado minha média ponderada. Pode ver, ó, que a média ponderada ficou maior do que a média final. Por quê? Porque a N2, né, ó,
está maior do que N1, né? Ou seja, a segunda nota está valendo mais, né? Influencia mais na média. Eu vou aplicar para todo mundo aqui. Apliquei, não foi? Tá lá bonitinho. Ah, mas falta formatar, né? Interessante que todo mundo tem uma casazinha decimal, ó. Ó como ficou, né? Eu vou ter mais espaço aqui, ó, também para o nome dos alunos. Vou diminuir aqui o tamanho, ó, dos espaços aqui das colunas da prova. Vou colocar todas as bordas. Vou colocar os títulos e as notas todos centralizados. Posso colocar a primeira linha aqui, todo em negrito. E tá lá terminada a nossa tabelinha aqui com as notas e as médias. Mais um exemplo que a gente vai trabalhar seria um exemplo aqui com juros compostos. O cálculo de juro composto é feito da seguinte forma. O montante final, ou seja, o valor que eu vou conseguir, é igual ao capital aplicado, ou seja, no início da minha aplicação, vezes 1 mais a taxa de juros, que é o I, e elevado, esse valor todo, né, a quantidade de períodos. Por exemplo, se o juro for por ano, o N é em anos. Se for por mês, o N vai ser em meses. Para testarmos, iremos utilizar esse exemplo lá no Google Planilhas. Vamos testar. Para nosso exemplo, vamos dizer que eu iniciei com um capital inicial de R$1.000. Vou dizer que mensalmente ele renda 0,16%, né? Ou seja, 0,0016. No número de meses, eu digo que apenas um único mês. Vamos lá calcular o montante final. Como é que eu calculo, né? Pela fórmula, eu coloquei lá que é igual a capital inicial vezes, aí a parênteses, né? 1 mais o juro mensal e fecho meu parênteses. Utilizando o operador de exponenciação, vou colocar aqui, ó, Shift, chapéuzinho, né? O circunflexo é do barra de espaço. Apareceu lá, não foi? E vou clicar aqui, ó, na célula do número de meses. No caso aqui é C5. Vou colocar tudo isso dessa exponenciação dentro dos parênteses para priorizar ela, né? Ou seja, primeiro ele vai somar 1 mais C4, vai elevar a 1 e depois o resultado disso é que vai multiplicar por C3. Enter. Ele calculou. Digamos que eu queira aqui aumentar, ao invés de 1 mês, subir para 12. Ele já ajusta, ó, já calcula sozinho. Só lembrando que eu posso colocar que o capital inicial é em reais. Vou informar que o juro mensal é em %. E o número de meses é 12 meses. Posso dar 2 cliques aqui, ó, para ajustar o tamanho da coluna. Digamos, por exemplo, que eu queira calcular lá o valor líquido. E que o valor líquido seja 80% desse valor aí. Então, eu coloco lá igual ao montante final vezes 80%. Aí eu vou lá apertar Enter. Ele calculou aí os 80% desse valor, do montante final. Digamos que você tivesse tirado aí 20% de taxas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenham curtido. Por favor, compartilhem, comentem e tirem dúvidas. Até a próxima aula.